Olá, queridos, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Estamos aqui com 5 minutos de café, palavra e oração com o tema da semana, quando Deus rompe o silêncio. Convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 13, apenas o início dele que diz: O anjo, porém, lhe disse: Não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Amados do Senhor, existe um período na Bíblia que nós chamamos de período interbíblico, que é também conhecido como os 400 anos de silêncio de Deus. Neste período, muitas coisas aconteceram. Muitas guerras surgiram, muitos também grupos religiosos, muitos países deixaram de ser uma potência mundial, enquanto outros países se tornaram. E aí você vai perceber o surgimento da Grécia. E através de Alexandre o Grande, se tornou modelo cultural para o mundo nas artes, da filosofia, da política, e Roma agora se transformou na maior potência mundial. No entanto, ainda que vejamos tantas coisas acontecerem no mundo neste período dos 400 anos que a gente chama de silêncio, esses 400 anos em que a história nunca nesse período ouviu Deus falar. Por isso que esses 400 anos de silêncio não é porque as pessoas se calaram, as pessoas ficaram emudecidas, as pessoas perderam a voz, tiveram algum problema nas suas cordas vocais, isso não é isso. Esses 400 anos de silêncio significa que Deus se cala e a partir daí a gente começa a perceber que muitas coisas na história foram acontecendo. E Deus não fala de maneira alguma, porque quando a gente olha as Escrituras, Deus fala através de várias maneiras. Deus falava lá no Antigo Testamento através de sonhos, através daquelas duas conchinhas brancas, Urim ou Tumim. Deus falava através de revelação e Deus usava também os seus profetas. Mas nesses 400 anos de silêncio de Deus, ninguém ouviu, ninguém soube, ninguém sabia nada acerca de Deus. Mas ao lermos o livro de Lucas, ou melhor, o Evangelho de Lucas, no capítulo 1 e os versículos 5 ao 13, nós vamos certamente encontrar em outra parte da história onde havia o maior templo já construído pelo homem. E talvez você já tenha ouvido que era chamado Templo de Herodes o Grande. Este templo ele teve início na sua construção no ano 37 a.C. Para vocês terem uma noção da grandiosidade desse templo, ele levou exatamente 47 anos para ser finalizado, construído. E era maior ainda que o primeiro templo construído por Salomão. E talvez você pergunte, pastor, por que ele era maior do que o primeiro? Porque quando você vai estudar acerca de Herodes o Grande, Herodes ele não tem esse nome o Grande, não é porque ele era uma pessoa que tinha 2 metros de altura, não é porque ele era uma pessoa monstruosa na sua corpulência, não. É porque ele era megalomaníaco e tudo que ele fazia, ele queria que fosse grande demais, suntuoso demais. Então, quando ele vai construir o segundo templo de adoração ao Senhor, ele não quer construir na mesma proporção, nas mesmas medidas, escalas de medida, não. Ele constrói ainda maior. E aí, para ele finalizar essa construção, levou-se exatamente 47 anos para ser terminado. E aí você vai olhar para esse templo e você vai perceber que neste templo, trabalhando lá, havia 3 turnos de sacerdotes.
O templo ele funcionava em 3 horários, num dia só, às 9 da manhã, ao meio-dia e às 15 horas da tarde. E aí a gente vai então, nesta semana, querido, é o assunto que a gente vai achar interessante sobre quando Deus rompe o silêncio, quando Deus rompeu esses 400 anos de silêncio, aonde foi, que maneira foi, de que forma foi e com quem foi. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nos ajude para que nesta semana, durante esta mensagem, quando Deus rompe o silêncio, que o Senhor possa romper o nosso silêncio, falar com a gente, em nome de Jesus. Amados do Senhor, se estas mensagens de alguma forma têm abençoado a sua vida, eu peço a você que curta, que comente, compartilhe com alguém, e se você não for inscrito, se inscreva no canal. E até amanhã, se Deus assim permitir.